Olá, paz e bem para você. Hoje, quinta-feira, dia 7 de agosto, mais um dia em que Deus nos presenteia com o dom de sua graça e também como oportunidade para vivermos um dia abençoado e feliz. Rezemos juntos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Senhor, nosso Deus, nosso Pai, a Ti nossa gratidão pelo dom da vida, pelo calor que cria a vida, pela luz que abre os nossos olhos. Abri, Senhor, os nossos lábios para bendizer o vosso santo nome. Purificai a nossa mente e o nosso coração de todos os pensamentos vãos, desordenados e estranhos. Iluminai o nosso entendimento, inflamai a nossa vontade para que possamos rezar digna, atenta e devotamente esta leitura orante da palavra. Amém. O texto do Evangelho de hoje nos fala da confissão ou profissão de fé de Pedro, em nome dos apóstolos, na pessoa de Jesus Cristo, Filho do Deus vivo. Por isso, o que se enfatiza hoje no texto é, em primeiro lugar, a identidade de Jesus. Ouçamos o que diz o texto do Evangelho de hoje, Mateus capítulo 16, versículos 13 a 23. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós? Quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo? Respondendo Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. E eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Jesus então ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Messias. Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que devia ir a Jerusalém e sofrer muito da parte dos anciãos, dos sumos sacerdotes e dos mestres da lei, e que devia ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo, dizendo: Deus não permita tal coisa, Senhor, que isto nunca te aconteça. Jesus, porém, voltou-se para Pedro e disse: vai para longe, Satanás, tu és para mim uma pedra de tropeço, porque não pensas as coisas de Deus, mas sim as coisas dos homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O que diz o texto? A confissão de Pedro de que Jesus é o Cristo, Filho do Deus vivo, se baseia na fé. E a fé não nasce da debilidade humana. Este é o sentido da expressão: não foi a carne e o sangue. Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne e o sangue que te revelaram isso, e sim o meu Pai que está nos céus. A fé é um dom do Pai Celeste. E como dom, a fé supõe a abertura da parte do ser humano que quer receber esse dom da fé. E somente quem é aberto ao impulso do Espírito Santo será inspirado por Deus para falar precisamente. O homem inteiro, de carne e de osso, é incapaz de ascender ao que é do domínio misterioso de Deus. Deus precisa inspirar a pessoa para poder entender o mistério de Deus. Se mantivermos nossa vida aberta para a inspiração divina, teremos respostas precisas para as questões da nossa vida. Além disso, o evangelista Mateus enfatiza a ligação inseparável entre Jesus e a igreja. Estão tão unidos que não se pode falar de Jesus como cabeça sem falar da igreja como corpo e vice-versa. Quem professa sua fé em Jesus é a igreja. O povo de Deus, que se chama igreja, se define unicamente pela fé em Jesus Cristo. E sobre a sua igreja, Jesus diz a Pedro: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Kahal, que é um termo aramaico que significa assembleia ou convocação, que quem convoca é o próprio Deus. Este termo é traduzido para o grego como eclesia, logo se conservou tal qual em latim ecclesia, do qual procede o nosso termo igreja. O que o texto diz a você hoje? Procure reler o Evangelho e preste atenção nas palavras que mais tocaram seu coração. Hoje Cristo olha para cada um de nós, para o nosso coração e novamente pergunta: e para você, quem eu sou? Qual é a minha resposta? Qual é a sua resposta a esta grande pergunta? A resposta que Ele espera de nós não pode ser apenas verbal, mas principalmente prática e vivencial.
amando o próximo como ele nos amou e servindo aos mais necessitados, proclamamos em alto e bom tom quem é Cristo para nós. Você já percebeu que tudo o que você faz na terra tem repercussão no céu? O que o texto desperta em você para dizer a Deus? Este é o momento de expressar ao Senhor o que a palavra gerou em seu coração. Ó Senhor, eu creio, quero crer em Ti. Eu te louvo pelo dom da fé e reconheço que ainda estou longe de ter a mesma fé de Abraão, de Moisés, dos profetas, da Virgem Maria. Renova em mim o dom da fé recebido no batismo, confirmado na crisma e reanimado em cada Eucaristia. Que eu viva alicerçado em Tua palavra e que por ela me sinta exortado à fidelidade. Diante da Tua presença, professo que creio, mas aumentai a minha fé, Senhor. Faze que minha fé seja total, sem reservas, e que ela entre em meu pensamento, em minha maneira de ver as coisas divinas e humanas. Faze que minha fé seja livre, pois quero aceitar livremente a Tua vontade com todas as renúncias e deveres que ela comporta. Que eu permaneça com os olhos fixos no Teu coração traspassado, para que, Te vendo, eu receba a salvação e anuncie a todos. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Qual é agora o novo olhar que nasceu em você a partir da palavra? Nosso novo olhar que seja renovado a cada instante pela fé em Jesus Cristo. Que Deus vos abençoe e vos guarde, que Ele vos mostre a sua face e se compadeça de vós. Que volte para vós o seu olhar e vos dê a paz. Abençoe-vos o Deus misericordioso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Uma quinta-feira muito abençoada e feliz para você. Um forte abraço e fique na paz.